Bom dia, galera. Seja bem-vindo aqui a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente. E hoje eu trago um convidado especial que vai falar, né, sobre as dificuldades, dos deficientes durante a pandemia. Já sofriam todos esses desafios e dificuldades antes, tá? E agora, durante a pandemia, se está difícil para a gente que não tem nenhum tipo de deficiência, imagina para eles, né? Então, ele já está aqui comigo, o nome dele é Matheus Vandré, e ele é cadeirante e ativista social. Bom dia, galera, tudo bem? Bom Prazer, dia. Matheus Bom Vandré. dia. Bem, Seja Júlia, bem-vindo ao 15 Minutos. Está muito pronto para obrigado. falar? Sempre pronto, nasci pronto. Sempre pronto. Sempre pronto, com certeza. Então, Matheus, o que que acontece? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história, né? No caso, como começou essa trajetória e como também começou a questão de ser ativista, né? Porque começar a lutar, já que tem poucas pessoas que são envolvidas com essa causa. Conta pra gente. Então, Júlia, acontece, eu tenho 29 anos, né? Sofri um acidente com meus 24 anos de idade, acabei ficando paraplégico, a minha lesão é completa, e com isso a gente tinha 24 anos, um garoto novo, e a vida mudou completamente, e com isso eu passei a ver, entrei nesse mundo dos deficientes físicos e comecei a perceber o quanto duro era uma vida de um deficiente físico aqui na cidade onde eu moro. Eu moro na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. E com isso eu fui me adaptando. Tenho 5 anos de lesão, que a gente costuma falar, né? Lesão medular. E daí a gente foi percebendo as dificuldades, a falta de acessibilidade, a dificuldade do município em prestar o serviço para os deficientes físicos. Foi onde que eu sendo um deficiente, comecei a me envolver muito mais com isso e lutar pelos nossos direitos, os direitos básicos, o primeiro direito, que é o direito de ir e vir, que é o direito que todo cidadão tem que ter, e comecei a brigar por isso e hoje estou à frente desse movimento aqui na minha cidade. É muito importante, né? No caso, você é um jovem cadeirante, que realmente é jovem, além de ser jovem de idade, você é jovem também nessa trajetória, né? Aconteceu um acidente, são fatalidades da vida. Você tinha uma vida normal, né? Ia e vinha para todos os lados, fazia o que queria, e aí se encontrou nessa situação e o mais bonito é que você entregou. No caso, aí você começou também uma militância, né? Você tem um canal no YouTube, onde você também propaga a mensagem de apoio, faz, né, suporte, no caso, e incentiva as pessoas que se encontram na mesma condição. E fala para mim sobre os Sim, desafios, né? sim, sim. Os desafios e as dificuldades dos deficientes físicos, audiovisuais, antes e durante a pandemia. E se aumentou durante a pandemia. Conta pra gente um pouco sobre a história. Sim, a gente tem dificuldade desde sempre. Matheus, costumo dizer que essa quarentena que está sendo a novidade para todo mundo não é novidade para a gente, porque a gente vive de quarentena, porque a gente não tem uma estrutura para sair de casa, a gente não tem uma rampa, a gente não tem uma calçada acessível, a gente, se quiser sair, tem que fazer totalmente um esforço de verdade, porque aqui a gente acaba sofrendo por essa falta de estrutura. Então, na pandemia ficou pior em relação a atendimentos, a médicos, essas paradas, porque tudo foi parando automaticamente. Aí você para a sua fisioterapia, você para os seus tratamentos. Eu falo isso por todo mundo que me acompanha, assim, que eu vejo meus amigos próximos. Tenho amigos deficientes auditivos, deficientes visuais, e eles relatam essa dificuldade, até porque também o transporte aqui na cidade ele é muito precário em relação a gente que tem a nossa deficiência, então fica mais difícil, porque teve a redução de ônibus na pandemia,
E com a redução de ônibus também teve a redução de atendimento na rede pública. Automaticamente, essas pessoas que precisavam de atendimento ficam sem atendimento. Estão aí 4 meses, mais ou menos, de pandemia, se eu não me engano, um pouquinho mais de 4. E agora que está voltando um pouco à normalidade aqui na cidade, e esses desafios são assim, continuar o atendimento, conseguir ir até o atendimento, porque, como eu falei, teve a redução de ônibus. Então, os ônibus, com essa redução, a gente realmente ficou sem transporte de verdade, porque já era difícil antes. Imagina agora. Falhou um pouco. Falhou um Falhou? pouco, Matheus. Falhou um pouco. Repete a questão dos É, ônibus. Eu escutei até a questão dos ônibus. show. Então, como eu ia dizendo, eu falei sobre o transporte, que teve uma redução de ônibus aqui na cidade. Então, a gente já tinha uma dificuldade antes da quarentena, e a gente teve essa dificuldade durante a pandemia, nessa redução de transporte público. Ele já não E no era caso, 100%. os desafios e as dificuldades, então, aumentaram durante a pandemia por causa dessa redução dos ônibus. Aí em Macaé é uma cidade, né, que, hipoteticamente, aqui da região dos lagos, ela tem mais estrutura, né, por ser um polo industrial e tal. Mas eu não sei, porque eu não conheço, assim, de andar nas ruas, eu só conheço a rodoviária, no caso, aquele calçadão e só. Entendeu? Não sei como é nos bairros. Já existe um pouco de acessibilidade, como é que funciona? Apesar que agora você já falou que os ônibus aumentou a dificuldade, por quê? Porque já acho que não tem muito ônibus que é adaptado aos deficientes. E com a diminuição dos ônibus, ficou praticamente impossível, né? Fala com a Sim, gente. a acessibilidade aqui na cidade ela é muito ruim, ela é muito precária, a gente luta diariamente para ter o mínimo, é o que eu falei, o direito de ir e vir. A gente tem muito pouco isso aqui, porque a acessibilidade falta demais, é uma das minhas maiores brigas aqui em relação à acessibilidade. A gente tem uma cidade que tinha tudo para ter uma acessibilidade adequada, porque a cidade de Macaé ela tem condições de ter e não tem, então a gente sofre bastante com a acessibilidade aqui, bastante mesmo, porque só quem está na pele que passa isso no dia a dia. Um exemplo claro sou eu indo para minha academia, eu não consigo tocar a minha cadeira numa calçada, eu tenho que tocar a cadeira no meio da rua, então a gente sabe que a gente corre risco de ser atropelado, acontecer algum acidente mais grave, né? Para ter mais dificuldade que a gente já tem. Com certeza, com certeza. É complicado, né? Essa pandemia, o mundo inteiro sofreu e todas as classes e categorias sofreu e vem sofrendo, né, com a pandemia. Acredito que está melhorando a dificuldade, entendeu? Causas não está muito legal aqui na região. Falar nisso, vamos falar, né? Reclamar publicamente que a internet nossa não está legal. Agora, o que acontece, meu querido? Deixa eu te falar. E aí em Macaé, e ou a nível estadual, há alguma política pública, né, para os deficientes? Vocês são acompanhados por alguma associação, alguma ONG? O Estado fornece assistenciabilidade para os deficientes ou não? Elas Então, funcionam, no caso, se existem? então, Júlio, o que acontece? A gente tem as políticas públicas um pouco precárias também em relação a isso. O que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro tem um ADF e tem o Sara Kubitschek, não sei se já ouviu falar. O Sara é o que atende, mas só que só atende lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então eu que moro em Macaé, tenho que sair daqui ir para lá para tentar um atendimento. E você tem que agendar tudo bonitinho, entrar no site.
às vezes demora para abrir vaga para você. Então, eu creio que, assim, falando, Matheus falando, que falta muito mais para a gente, porque poderia ter umas políticas públicas melhores aqui na região do interior do Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, e ter uma política pública melhor na capital, porque não tem. E esse SARA ele tem no Brasil inteiro. Então não é uma coisa do Estado. E o Andef também ele conta com parcerias privadas, então não é uma coisa do Estado. Então, assim, a gente sofre muito com as políticas públicas do Estado em si. No caso, Matheus, eu até tive uma entrevista aqui com, eu não sei se é a fundadora, né, do Andef, que é a como é o nome dela, meu Deus, esqueci agora. Meu Deus, esqueci. Mas do Andef, ela é subsecretária também de política. Camila Rodrigues. É tanto nome na minha cabeça, mas é Camila Rodrigues. E ela, no caso, eu também pretendo trazê-la aqui para falar sobre a Andef, porque eu trouxe ela aqui para falar sobre as políticas públicas, que ela hoje é subsecretária também de políticas públicas para as mulheres. A Andef, ela desenvolve qual tipo de trabalho com vocês, no caso? Também soube de uma coisa, eu estou procurando, o que acontece? Eu conheci no passado, hoje eu não tenho mais esse contato, mas eu conheci uma pessoa que ela juntava lacres de cerveja para trocar por caixa de roda. Você sabe desse projeto? Você sabe aonde as pessoas podem se dirigir? Porque a Rio Ecopet, ela tem sobre os animais e tem os postos de coletas, né? De troca, no caso, que faz castração. E tem esse projeto que eu estou procurando e uns amigos meus também, porque é muito importante que as pessoas saibam desses projetos. Fala com a gente. Então, o Andef, ele atende de várias formas. Lá no Andef você consegue praticar esporte, você tem todos os tipos de atendimentos, psicólogos, aí depende da fisioterapia ocupacional. O Andef tem essa estrutura. Junto com o SARA também tem toda essa estrutura de exames, para você fazer, tipo, ressonância, urodinâmica, exames que são muito caros para a gente, cadeirante, outro tipo de lesão, e esses lugares eles oferecem isso para a gente gratuitamente. E demora, como eu falei, tipo, você vai lá, faz o exame, depois demora um tempinho para sair. E sobre o que você me perguntou sobre esse projeto da latinha, eu particularmente, Matheus, eu não sei onde te falar que tem, porque assim, eu só ouvi falar, mas também não conheço a fundo, porque aqui na minha região não tem. Por isso que eu não sei te dar uma informação correta sobre. Mas no caso, tipo assim, como falhou um pouco, estamos com delay, estamos com falha na internet, a Andef, ela ajuda vocês a fazerem exames, como você... não deu para entender direito. Vamos lá. Porque falhou. A Andef Então, falou sobre exames, não foi isso? eu falei os exames, eu falei mais do SARA, porque o SARA foi onde eu fiz os meus exames, que é o SARA Kubitschek, que é lá em Jacarepaguá, que é um centro que tem no Brasil inteiro. Tem aqui, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília. É uma instituição pública ou privada? Ela tem ajuda do governo, mas também ela é uma instituição mais para privada, vamos dizer assim, porque o Estado ele tem interferência, mas não muito. É mais com parcerias, entendeu? Então a gente consegue fazer todos os exames ali. Mas só que, como eu te falei, você tem que entrar no site, tem que se inscrever, esperar ser chamado. Isso demora 2, 3, 4 meses para acontecer. E o Andef, ele é um lugar que tem mais voltado para atendimentos psicológicos, esporte, conseguiu muitas parcerias e hoje é um projeto que atende muitas pessoas. Quando você fizer essa entrevista com a diretora lá, a secretária, você vai ter um pouco mais de noção, porque o Andef ele cresceu bastante e é aqui em Niterói, pertinho da gente. Perfeito, perfeito. Agora, esse projeto dos lacres, eu me lembro, agora Deus vai iluminar quem é a pessoa, vai reaparecer na minha vida. Que eu lembro particularmente não sei quem é. Mas, pois é, tem uma instituição que ela arrecada, ela troca, né, faz a troca de 3 garrafas PET cheias de lacre
por uma cadeira de rodas, entendeu? Ou cadeira de banho, ou aparelhos também. Seria importante a gente descobrir. Eu também vou até perguntar para a Camila Rodrigues, eu acho que já até mandei uma mensagem para ela perguntando. E tem uma amiga minha também de uma ONG aqui que não é de deficientes físicos, também recebe solicitações aqui em Unamar, também é de todo mundo, né? Quando sofre um acidente, precisa de uma cadeira de roda, é importante a gente ter, porque é fácil para juntar os lados da sede. Nós somos seres e podemos ajudar então um pouco, né, no caso. Sim, sim. Eu fiquei sabendo desse projeto através do meu canal. Um cadeirante veio e falou que na cidade dele tinha tal. Ele conseguiu fazer uma troca, conseguiu ganhar uma cadeira nessa troca. Eu falei, pô, eu particularmente não conheço, porque na minha cidade não tem. Então, ele que me passou essa informação. Perfeito, mas aí você poderia perguntar para ele e trazer essa informação para a gente aqui, para a gente até estar publicando para a galera, tá? Eu peço, sim. Porque já é uma esperança. Se já tem alguém que entrou no seu canal e disse que existe, que ele conseguiu, então sim. É como essa pessoa. Só que a gente aqui no Rio de Janeiro pode ser que exista e a gente não sabe. Ou mais, se existir em São Paulo, ou em Minas, ou onde for, a gente também entra em contato para poder ajudar. Entendeu? Porque é fácil para conseguir isso aí. Entendeu? Eu estava começando esses dias atrás, eu como... Perfeito. E eu vou divulgar aqui no 15 Minutos, tá? Então, meu querido, faz umas considerações finais, assim, para a gente, sobre como está sendo a sua vida na pandemia, se você tenha feito esse ativismo social e está enfrentando dificuldade, está melhorando, você já viu que teve pior. E quais são as suas expectativas, né? Que o governo ajude, faz algum apelo também, né? Pelos deficientes, porque realmente a gente está precisando de alguém que lute por eles, por essa categoria, né? Então, Júlia, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço. Muito obrigado por ter me convidado para fazer esses 15, 20 minutinhos aqui de entrevista. Agradeço. Primeiramente é isso. E segundo, cara, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar claro que a gente precisa de... Falhou. Fala de novo. Falhou. Vamos lá. Falhou. Fala de novo. Vamos de novo. Assim, eu comecei te agradecendo pelo espaço, por você ceder esses minutos aqui para a gente poder falar, que é muito importante para a gente, um espaço. E muito obrigado por isso. E segundo, que eu quero deixar aqui um apelo para os nossos governantes, né? Olhar um pouco mais para a gente, porque eu costumo dizer que nós, deficientes físicos, somos sim a minoria, porque poucas pessoas olham para a gente, poucas pessoas se importam com os deficientes físicos. Quando eu falo deficiente físico, são todos os deficientes, não só eu, cadeirante, mas como deficiente visual, auditivo, os amputados, os intelectuais também. Então, assim, olhe um pouco mais para a gente, melhorem essas políticas públicas, façam essas políticas públicas de verdade, porque só no papel é muito bonito, porque a gente tem lei para isso, lei para aquilo, mas na prática ela não acontece. E a gente só quer o nosso direito de ir e vir, poder se divertir como cidadão normal, poder fazer as coisas, poder ter vagas de emprego, oportunidades. São coisas que a gente pede, a gente não está pedindo nada além dos nossos direitos. É isso. Com certeza, Matheus, com certeza. São direitos, né? Direitos que a gente lutou e conseguiu, conquistou, né? A duras penas, e que é como você falou, né? Tem que sair do papel, né? Tem que sair do papel e virar realidade, né? Prática, né? Na prática, para beneficiar realmente quem está necessitando. E tem que ter, né? Agora temos um pleito eleitoral, né? Que justamente temos a oportunidade de eleger pessoas que nos representem, que realmente não estejam comprometidas com o povo e não com seu próprio ego em chegar ao poder. Então fica a reflexão também para que as pessoas saibam votar, em quem votar, analisem bem,
porque isso é que faz acontecer toda a nossa história, todo o nosso futuro, né? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o Quer carinho, falar mais alguma agradeço o coisa? espaço. Não, é só agradecer mesmo o espaço, o carinho, e muito obrigado mesmo de coração. Obrigada a você. É um prazer, 15 minutos de jornalismo independente. Agradeço a sua participação e nos vemos na próxima. E quero trazer aqui para o pessoal no canal também a informação de onde trocar esses lacres, como é que a gente vai se unir para fazer esse movimento, porque falta pouco para conseguir. Vou colher essa informação e vou trazer para você, tá bom? Perfeito, meu querido. Me aguarda um pouco no stream ainda, que eu vou encerrar com o pessoal e já falo contigo, tá? Tudo Vou bem, encerrar. sem problema nenhum. Então, galera, essa foi, né, mais uma entrevista aqui do 15 Minutos com Julie Costa, de uma causa social tão bonita, no caso, tão importante, que é como o Matheus falou, poucas pessoas se importam com os deficientes físicos, às vezes eles se sentem até invisíveis, né? Se sentem à margem da sociedade. Isso tem que mudar, porque todos nós somos iguais perante a Deus e perante a lei e a sociedade. E temos que lutar para que as leis saiam dos papéis e que sejam realidade na vida dessas pessoas, né? E tem esse projeto aí dos lacres, que a gente vai trazer essa informação, eu também estou procurando, e para ajudar, né? Quem não serve para ajudar, não serve para viver. Fui, 15 minutos com Julie Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente.